Ele comprou um barraco abandonado para fugir da dor de perder sua esposa. Um lugar esquecido pelo tempo, longe de tudo e de todos, onde ele acreditava que poderia desaparecer junto com a própria tristeza. Mas o que ele não imaginava era que, naquele refúgio de silêncio e abandono, encontraria algo que mudaria completamente o rumo da sua vida. Uma jovem sem teto, escondida naquele barraco, segurando 2 bebês famintos nos braços. Agora, antes de continuar essa história, já se inscreve no canal Morada das Histórias. Ao se inscrever, você garante acesso a histórias emocionantes como essa, narradas com cuidado, emoção e profundidade. Histórias que nos fazem refletir sobre a vida, o amor e as segundas chances. E deixa o seu like também, porque isso ajuda o canal a continuar trazendo conteúdos que tocam o coração. Imagine um homem destruído pela viuvez, tentando fugir da própria dor, e de repente sendo confrontado com uma mãe desesperada, lutando para sobreviver com 2 bebês em um lugar que mal podia ser chamado de abrigo. Parece improvável. Mas essa história aconteceu de verdade no interior do Brasil, há mais de 100 anos. E o que acontece depois é uma reviravolta tão forte que muda tudo. A história começa em 1847, na pequena vila de Santa Cruz do Sul, no interior do Rio Grande do Sul. Naquela época, o Brasil ainda vivia sob o regime do Império. A vida no interior era dura, simples e regida por valores rígidos. As fazendas eram o centro da economia, e o trabalho começava antes mesmo do sol nascer. As famílias se formavam cedo, não apenas por amor, mas por necessidade. Sobreviver exigia união, força e fé, mas nem todas as vidas seguiam o caminho esperado. Algumas histórias se desviavam, e curiosamente, era justamente nesses desvios que os encontros mais improváveis aconteciam. João Martins tinha 42 anos quando sua vida desmoronou por completo. Era um homem conhecido e respeitado na região. Fazendeiro trabalhador, havia construído tudo o que tinha com as próprias mãos. Era alto, de ombros largos, mãos calejadas pela terra, rosto marcado pelo sol e pelo tempo. Por muitos anos, seus olhos castanhos refletiam determinação e firmeza. Agora, refletiam apenas um cansaço profundo, daqueles que não vêm do corpo, mas da alma. Helena, sua esposa, havia sido a luz da sua vida. Eles se conheceram jovens, numa festa da igreja da vila. João tinha 23 anos quando se casaram. Helena tinha 19. Durante quase 20 anos, dividiram a rotina dura da roça, as pequenas alegrias do dia a dia e uma parceria silenciosa, mas profunda. Eles não tiveram filhos. Isso sempre foi uma dor no coração de Helena. Uma dor que ela carregava em silêncio, tentando aceitar como vontade de Deus. João, por sua vez, nunca reclamou. Para ele, ter Helena ao seu lado era o suficiente. Ela era sua família, seu lar, seu apoio. Mas a febre amarela não escolhe vítimas, não pede licença, não respeita histórias bonitas. Em setembro de 1846, a doença se espalhou pela região como uma sombra invisível. Em poucos dias, Helena adoeceu. João viu a mulher que amava definhar rapidamente. A febre alta, os delírios, o corpo fraco demais para lutar. Em apenas 10 dias, Helena se foi. Numa manhã silenciosa, João acordou ao lado dela e percebeu que ela não respirava mais. Não houve grito. Não houve desespero imediato, apenas um vazio tão grande que parecia engolir tudo ao redor. O enterro foi simples, como Helena sempre quisera. O padre Silvério conduziu a cerimônia na pequena capela da vila. Os vizinhos compareceram, ofereceram palavras de conforto, apertos de mão, olhares piedosos. Mas João mal ouvia. Parte dele havia sido enterrada junto com Helena naquele caixão de madeira simples. Nos meses seguintes, João tentou seguir vivendo. Acordava antes do amanhecer, cuidava da lavoura, dos animais, dos empregados. Mas a fazenda, que antes era cheia de vida, agora parecia um lugar morto.
Cada canto guardava uma lembrança. A cozinha, onde Helena assava pão. O jardim, onde cultivava ervas. A cadeira de balanço na varanda, onde ela costurava ao entardecer. Era dor demais para suportar sozinho. João começou a evitar a casa. Passava mais tempo no campo, dormia no celeiro, caminhava sem rumo pela propriedade até o corpo ceder de exaustão. Os empregados cochichavam. Alguns diziam que o patrão estava enlouquecendo de tristeza. Outros acreditavam que o tempo curaria tudo. Mas João sabia que o tempo não curaria nada enquanto ele permanecesse ali, cercado de lembranças. Foi então que, em março de 1847, 6 meses após a morte de Helena, ele tomou uma decisão inesperada. Vendeu quase metade da fazenda para um vizinho, mantendo apenas o suficiente para garantir alguma renda. Com o dinheiro, comprou um barraco abandonado nos arredores da vila, a cerca de 15 quilômetros dali. Ninguém entendeu. Um homem com posses comprando um lugar em ruínas, isolado, esquecido pelo mundo. O barraco havia sido construído décadas antes por um tropeiro e abandonado desde então. As paredes de pau a pique estavam rachadas, o telhado de sapê parcialmente desabado, o mato alto engolia tudo ao redor. Não havia vizinhos, apenas silêncio. Era exatamente isso que João queria. Numa manhã fria de outono, ele partiu. Avisou aos empregados que cuidassem do que restava da fazenda, prometeu pagar os salários em dia e seguiu viagem numa carroça velha, puxada por um cavalo castanho chamado Trovão. Levou poucas roupas, algumas ferramentas e mantimentos básicos. A viagem foi lenta e cansativa. O caminho era irregular, cheio de pedras e buracos. João precisou descer várias vezes para ajudar a carroça a atravessar trechos difíceis. Quando finalmente avistou o barraco ao longe, no meio de uma clareira cercada por araucárias, sentiu o coração apertar. O lugar estava ainda pior do que ele lembrava. O sol começava a se pôr quando ele chegou. Amarrou o trovão numa árvore próxima, pegou um lampião a óleo e caminhou até a porta. Uma madeira estava entreaberta, pendurada por uma única dobradiça. Ao empurrar, o rangido ecoou no silêncio da tarde. A luz fraca revelou um interior tomado pelo abandono. Chão de terra batida coberto por folhas secas, galhos espalhados, restos de móveis quebrados, teias de aranha em todos os cantos. O cheiro de mofo e umidade era forte. João deu alguns passos para dentro, levantando o lampião para enxergar melhor. Foi então que ouviu. Um som fraco, quase imperceptível, mas inconfundível. O choro de um bebê. Ele congelou. O coração começou a bater acelerado. Olhou ao redor, tentando identificar de onde vinha o som. O choro continuou, e então outro se juntou a ele. 2 choros, 2 bebês. Segurando o lampião com força, João caminhou até o fundo do barraco, onde havia uma divisória improvisada com tábuas velhas. Ao contorná-la, ele viu a cena que mudaria tudo. Uma jovem estava agachada no chão, segurando 2 bebês nos braços, tentando acalmá-los. Ao ouvir os passos, ela se virou assustada. Os olhos arregalados refletiam puro medo. À luz amarelada do lampião, João viu uma moça muito jovem, não mais que 20 anos. O rosto sujo, os cabelos escuros desgrenhados caindo sobre os ombros, as roupas rasgadas e gastas. Os bebês muito pequenos choravam de fome. Por alguns segundos ninguém disse nada. Apenas se encararam, ambos em choque. Foi João quem falou primeiro, com a voz rouca e cautelosa. "Quem é você? O que está fazendo aqui?" A jovem apertou os bebês contra o peito, como se tentasse protegê-los. As lágrimas encheram seus olhos. "Por favor, senhor, não nos expulse. A gente não tem para onde ir." João deu um passo à frente, mas ao ver o medo dela, levantou a mão em sinal de calma. "Calma, eu não vou machucar vocês. Só quero entender o que está acontecendo." Ela respirou fundo, tentando conter o choro. "Meu nome é Clara Silva. Estou morando aqui há 3 semanas." João olhou ao redor, incrédulo. "Aqui, nesse lugar?"
Clara assentiu, as lágrimas agora escorrendo livremente. Não tinha outro lugar. Meu pai me expulsou de casa quando descobriu que eu estava grávida. Disse que eu tinha desonrado a família. Me colocou para fora com a roupa do corpo. João sentiu um aperto no peito. Colocou o lampião no chão e se agachou, ficando na altura dela. E o pai das crianças? Clara soltou um riso amargo. Desapareceu. Quando soube da gravidez, sumiu. Nunca mais deu notícias. Os bebês choravam cada vez mais. Clara tremia de frio e fraqueza. Quando foi a última vez que você comeu? João perguntou. Ela hesitou, envergonhada. Ontem de manhã, consegui um pedaço de pão que uma senhora da vila me deu. João ficou em silêncio por um instante. Ele tinha ido até ali para fugir da dor, para desaparecer do mundo. E agora estava diante de uma mulher desesperada e 2 bebês famintos. Ele se levantou. Espere aqui, não saia, vou buscar comida. Clara o olhou com desconfiança e esperança ao mesmo tempo. O senhor não vai nos expulsar? João parou na porta. Não esta noite. Primeiro vocês precisam comer. E foi assim, naquele barraco esquecido, que a história de 3 vidas começou a se entrelaçar. Ele saiu do barraco e caminhou até a carroça com passos pesados, como se cada decisão estivesse sendo tomada contra a própria vontade de fugir. Pegou os mantimentos que havia trazido. Um pedaço de carne seca, alguns pães duros, uma garrafa de leite de cabra e um cobertor grosso. Voltou para dentro com tudo nos braços. Clara o observava em silêncio, o corpo tenso, como se ainda não acreditasse que aquilo estava acontecendo. Quando ele colocou a comida diante dela, seus olhos se arregalaram. Pode comer. E deu leite para os bebês. Ela hesitou por um segundo. Depois colocou cuidadosamente as crianças sobre alguns panos velhos que serviam de cama improvisada. Pegou o pão com mãos trêmulas e começou a comer com uma pressa contida, quase desesperada. João desviou o olhar. Era evidente que aquela moça estava passando fome havia dias. Ele improvisou uma espécie de mamadeira com um pano limpo embebido em leite. Clara ofereceu aos bebês, que sugaram com avidez. Aos poucos, o choro foi diminuindo até cessar completamente. O silêncio que se seguiu era pesado, mas diferente. Não era mais abandono. Quando terminou de comer, Clara enxugou as lágrimas com o dorso da mão. Obrigada. Obrigada por não nos expulsar. Eu não sei como agradecer. João apenas assentiu. Estendeu o cobertor sobre ela e as crianças. Descanse. Amanhã a gente conversa melhor. Ele saiu do barraco e decidiu dormir do lado de fora, perto de Trovão. Espalhou alguns cobertores no chão duro, deitou-se olhando para o céu estrelado e ficou ali por horas, sem conseguir dormir. Aquele não tinha sido o plano. Ele viera para se esconder da dor, e agora estava envolvido na dor de outra pessoa. Quando finalmente adormeceu, o fez com o coração inquieto, como se algo tivesse sido despertado contra sua vontade. O sol mal havia nascido quando João acordou com sons vindos do barraco. Esticou o corpo dolorido e caminhou até a porta. Clara estava tentando acender uma pequena fogueira com galhos secos. Os bebês dormiam tranquilos, enrolados no cobertor. "Bom dia", disse João, a voz rouca. Clara se assustou, mas logo relaxou. "Bom dia. Eu estava tentando esquentar água. Pensei que o senhor pudesse querer café." João ficou surpreso. Depois de tudo que ela havia passado, ainda se preocupava com ele. "Pode me chamar de João. Senhor me faz parecer mais velho do que já sou." Ela sorriu timidamente. Era um sorriso frágil, mas sincero. Eles passaram a manhã limpando o barraco. João avaliava o que precisava ser consertado, enquanto Clara ajudava como podia, sempre atenta aos bebês. Ao meio-dia, ele decidiu falar do que era inevitável. "Clara, eu preciso ser honesto. Eu comprei esse lugar para ficar sozinho. Não esperava encontrar ninguém aqui." Ela abaixou a cabeça, como se já soubesse o que vinha a seguir. "Eu entendo. O senhor quer que a gente vá embora." João suspirou. "Eu deveria querer.
Mas não posso te mandar embora com 2 crianças pequenas sem ter para onde ir. Ela levantou os olhos, cheios de esperança. Então eu posso ficar? Por enquanto. Enquanto eu reformo o barraco. Pode levar semanas, talvez meses. Você cuida das crianças. Me ajuda no que puder e eu garanto comida e abrigo. Depois disso, a gente decide o que fazer. As lágrimas que escorreram pelo rosto de Clara agora eram de alívio. Eu prometo que não vou dar trabalho. Vou ajudar em tudo. João assentiu, tentando não demonstrar o quanto aquela decisão mexia com ele. Pela primeira vez em meses, havia algo além da própria dor. As semanas seguintes trouxeram uma rotina inesperada. João trabalhava na reforma do barraco durante o dia. Clara cuidava dos bebês, que se chamavam Miguel e Maria, e aos poucos transformava aquele lugar miserável em algo que lembrava um lar. Ela improvisou uma cozinha do lado de fora, lavava roupas no riacho, cozinhava refeições simples. À noite, comiam juntos em silêncio no começo. Depois, começaram a conversar. Clara contou sua história. Cresceu numa família pobre. Conheceu um tropeiro que prometeu casamento e nunca voltou. Foi expulsa de casa pelo próprio pai. João contou sobre Helena, sobre a dor da perda, sobre o vazio que parecia não ter fim. Numa noite fria, Clara perguntou algo que o pegou desprevenido. O Senhor ainda a ama? João ficou em silêncio por um longo momento. Sempre vou amar Helena. Mas amar não impediu que ela morresse. E não impede que a vida continue. Clara assentiu, pensativa. Minha mãe dizia que Deus nunca fecha uma porta sem abrir uma janela. Talvez essa seja a janela. João percebeu então como Clara havia mudado. Estava mais forte, mais confiante. Os olhos tinham brilho novamente. Você é uma boa mãe, disse ele. Ela corou. Eu só faço o que posso. Mas eles merecem mais. Merecem um lar de verdade. O barraco está ficando melhor, João respondeu quase sorrindo. Mas não será nossa casa, Clara disse baixinho. Quando a reforma acabar, o senhor vai querer ficar sozinho. João não respondeu, mas naquela noite, deitado sob as estrelas, percebeu algo assustador. Ele não queria mais ficar sozinho. Os meses passaram. O barraco se transformou em casa. Telhado novo, paredes firmes, 2 cômodos. Clara plantou uma pequena horta. O cheiro de pão assando enchia o ar. Miguel e Maria cresciam fortes, risonhos. João brincava com eles ao fim do dia, algo que jamais imaginou fazer. Foi então que os rumores começaram. Num domingo, João precisou ir à vila buscar mantimentos. A missa já havia terminado. Ao entrar na venda, o silêncio caiu. Os olhares eram de julgamento. É verdade que você está morando com uma mulher? Perguntou seu Antônio. Antes que João respondesse, Dona Esmeralda, a parteira, se intrometeu. Uma vergonha. Vivendo em pecado, com filhos bastardos. A raiva subiu. Cuidado com o que diz. Padre Silvério apareceu severo. Ou manda essa mulher embora, ou se casa com ela. João saiu sem comprar nada. Voltou para casa com o coração em conflito. Quando chegou, encontrou Clara costurando. Eles sabem, ele disse, a vila inteira. O rosto dela empalideceu. Então eu vou embora, não vou destruir sua vida. Ela começou a juntar as coisas. João sentiu o chão sumir. E foi ali, vendo Clara prestes a partir, que ele entendeu. Não queria perdê-la, não por pena, mas porque, sem perceber, ela havia se tornado essencial. Ele entrou no barraco. Casa comigo. Clara congelou. O quê? Casa comigo. Seja minha esposa. Deixa eu ser o pai dessas crianças. Ela chorou. Você tem certeza? Tenho. Estou escolhendo você. Ela se jogou nos braços dele. E naquela noite, 2 vidas que haviam sido quebradas decidiram recomeçar juntas. João passou aquela noite praticamente em claro. Não era insônia comum, daquelas que vêm com preocupação passageira. Era o peso de uma decisão que muda o rumo inteiro de uma vida.
Deitado sobre o chão duro, ouvindo o vento bater nas paredes recém-reformadas do barraco, ele revivia mentalmente cada instante dos últimos meses. A chegada naquele lugar com o coração destruído. O encontro inesperado com Clara e os bebês. A convivência silenciosa que aos poucos se transformou em rotina. E agora, a possibilidade concreta de perdê-los. Do outro lado da parede, Clara também não dormia. Sentada no chão, com Miguel e Maria acomodados ao seu lado, ela observava os dois respirando tranquilamente. O peito subia e descia num ritmo sereno, alheio ao turbilhão que se passava dentro dela. Pela primeira vez desde que fora expulsa de casa, Clara tinha algo que se parecia com segurança. E justamente por isso, o medo era maior. Já havia aprendido que tudo o que parecia bom demais costumava ser arrancado de suas mãos. Quando o dia clareou, João se levantou, lavou o rosto com a água fria do riacho e ficou alguns minutos olhando para o próprio reflexo distorcido. Enxergava ali um homem mais velho do que realmente era. Não pelos anos, mas pelas perdas. Ainda assim, havia algo diferente, uma determinação silenciosa. Ele entrou no barraco e encontrou Clara acordada. "Hoje nós vamos à vila", disse ele com a voz firme, como quem já havia tomado uma decisão irrevogável. Clara levantou os olhos lentamente. "Para quê? Para resolver isso de uma vez. Vamos falar com o padre." O coração dela acelerou. Voltar à vila significava enfrentar tudo aquilo de que havia fugido. Os olhares, os julgamentos, as palavras não ditas que doíam mais do que gritos. Ainda assim, ela assentiu. Confiava em João mais do que jamais confiara em qualquer pessoa. Eles se prepararam em silêncio. Clara vestiu a roupa mais limpa que tinha, amarrou os cabelos com cuidado, limpou o rosto das crianças com um pano úmido. João ajeitou a carroça e ajudou-a a subir, entregando-lhe Miguel e Maria. Durante o caminho, quase não trocaram palavras. O rangido das rodas no chão batido marcava o compasso da ansiedade. Quando chegaram à vila de Santa Cruz do Sul, os olhares começaram imediatamente. Algumas pessoas reconheceram João e cochicharam. Outras olharam para Clara e para os bebês com curiosidade e reprovação. Clara sentiu o corpo enrijecer. Teve vontade de baixar a cabeça. Mas João seguiu em frente, ereto, decidido, como se estivesse atravessando uma tempestade que não poderia mais evitar. Foram direto à igreja. O padre Silvério estava na sacristia quando ouviu as batidas firmes na porta. Ao abrir e ver João ao lado de Clara, franziu o senho. "João, pensei que nossa conversa tivesse terminado." "Não terminou, padre. Vim resolver o que ficou pendente. Resolver como? Queremos nos casar." O padre piscou algumas vezes, claramente surpreso. Seus olhos passaram por Clara, depois pelos bebês, como se tentasse compreender a dimensão daquela decisão. Casar. Agora? Sim, o mais rápido possível. Padre Silvério respirou fundo e cruzou as mãos. Existem regras. Proclamas, anúncios públicos por 3 domingos. Eu sei, padre, mas cada dia que passa destrói a honra dela. A vila já fala, já julga. Se vamos ser julgados, que seja como marido e mulher, não como pecadores escondidos. O padre caminhou até a janela e observou a praça. Viu pequenos grupos conversando, gestos, cochichos. Sabia exatamente como funcionava aquela vila. Sabia que Clara seria marcada para sempre se aquela situação se prolongasse. "Muito bem", disse por fim. "Voltem no próximo domingo. Farei a cerimônia após a missa." Clara levou a mão à boca, emocionada. João apenas assentiu, respeitoso. "Obrigado, padre." A notícia do casamento se espalhou rapidamente. Alguns ficaram indignados. Outros acharam um escândalo. Houve quem dissesse que João havia enlouquecido de vez. Mas também houve quem, em silêncio, reconhecesse coragem naquela decisão. No domingo seguinte, a igreja estava cheia, não por apoio, mas por curiosidade. João chegou cedo, vestindo o único terno que possuía.
Era o mesmo que usara no enterro de Helena. Doía vesti-lo novamente, mas também havia algo de simbólico ali, como se estivesse encerrando um capítulo doloroso da própria vida. Clara chegou pouco depois, com Miguel e Maria nos braços. Usava um vestido simples, costurado por ela mesma, limpo, passado com cuidado. Uma flor branca enfeitava seus cabelos. Não havia família dela ali. Nenhum parente, nenhum abraço além daquele que João lhe ofereceu discretamente antes de entrarem. A cerimônia foi simples e breve. As palavras do padre ecoaram pela igreja silenciosa. Quando João disse "aceito", sua voz foi firme, segura. Quando Clara disse "aceito", sua voz tremeu, mas não vacilou. Era a voz de alguém que já havia sobrevivido ao pior e agora escolhia viver. Não houve música, não houve festa, mas quando o padre os declarou marido e mulher, algo mudou. Um peso invisível pareceu ser retirado dos ombros de Clara. Um nó antigo se desfez no peito de João. Ao saírem da igreja, os olhares continuaram. Alguns carregados de julgamento, outros de curiosidade. Mas João não se importava mais. Ele havia feito sua escolha e estava em paz com ela. De volta à casa, agora oficialmente um lar, a vida começou de verdade. João não perdeu tempo. Tratou de regularizar a situação das crianças. Registrou Miguel e Maria como seus filhos legítimos, dando-lhes seu sobrenome. Quando Clara segurou os documentos com o nome Martins, escrito ali, chorou como nunca havia chorado antes. Pela primeira vez, seus filhos tinham pertencimento, identidade, futuro. Os meses seguintes trouxeram estabilidade. Clara assumiu naturalmente o papel de esposa. Organizava a casa, cuidava da horta, cozinhava com carinho. João trabalhava incansavelmente, ampliando a casa, reforçando a estrutura, tornando aquele lugar cada vez mais sólido. A convivência aprofundou a intimidade entre eles. À noite, depois que as crianças dormiam, sentavam-se lado a lado e conversavam. João falava de Helena sem medo. Clara ouvia sem ciúmes. Ela entendia que aquele amor fazia parte de quem João era. Não competia com ele. Com o tempo, o sentimento entre eles mudou. Já não era apenas respeito, gratidão ou parceria. Era algo mais profundo, mais silencioso, mais verdadeiro. Numa noite especialmente fria, Miguel chorava sem parar. Clara tentava acalmá-lo, mas estava exausta. João levantou-se, pegou o menino no colo e começou a caminhar pelo quarto, cantarolando uma cantiga antiga que sua mãe cantava quando ele era criança. Aos poucos, o choro cessou. Clara observava a cena em silêncio. Quando os olhos deles se encontraram, não foi preciso dizer nada. Ainda assim, João falou. "Acho que estou me apaixonando por você." Clara sorriu, os olhos marejados. Já estava na hora de perceber. Eles se beijaram. Um beijo sem pressa, sem culpa, sem medo. Um beijo de quem escolhe ficar. Meses depois, Clara descobriu que estava grávida novamente. Dessa vez não houve pânico nem vergonha, apenas alegria. João a pegou nos braços, riu como não ria havia anos, chorou sem constrangimento. O bebê nasceu forte, saudável. Um menino. Chamaram-no de Gabriel. Depois vieram mais duas meninas, Helena e Sofia. A casa precisou crescer, o barulho aumentou, a vida se multiplicou. A vila aos poucos mudou o olhar. Miguel e Maria cresceram amados, respeitados. João nunca fez distinção entre filhos biológicos e adotivos. Todos eram seus. Anos depois, sentado na varanda ao entardecer, João segurava a mão de Clara. Observavam os filhos brincando, os risos ecoando pelo quintal. "Aquele barraco era onde eu vim para morrer por dentro", João disse. "E virou onde você aprendeu a viver de novo", Clara respondeu. Eles ficaram em silêncio, assistindo ao sol se pôr. E João entendeu, enfim, que algumas histórias começam na dor, mas não terminam nela. Que às vezes é preciso perder tudo para encontrar algo maior.
e que o amor, quando nasce da escolha e não da conveniência, é capaz de transformar ruínas em lar. Eles voltaram para casa naquele dia em silêncio. Não era um silêncio vazio, mas um silêncio cheio de significado. Clara segurava Miguel e Maria no colo, enquanto João conduzia a carroça devagar, como se quisesse prolongar aquele momento. A vila ficava para trás, com seus olhares, julgamentos e cochichos. À frente havia apenas o caminho de terra, a casa simples e um futuro que, pela primeira vez, não parecia assustador. Antes de continuar essa história, já se inscreve no canal Morada das Histórias. Aqui você encontra histórias emocionantes, baseadas em acontecimentos humanos profundos, que nos fazem refletir sobre a vida, o amor, a dor e as segundas chances. Ao se inscrever, você ajuda o canal a continuar existindo e garante que mais histórias como essa cheguem até você. A casa, que um dia foi apenas um barraco abandonado, agora respirava vida. Não era grande, nem luxuosa, mas era sólida. As paredes firmes, o telhado bem ajustado, o chão varrido com cuidado. Clara começou a transformar cada canto com pequenos gestos. Um pano limpo sobre a mesa, flores simples colhidas no campo, roupas das crianças estendidas ao sol. João observava tudo em silêncio. Às vezes, se perguntava como tinha chegado ali. Meses antes, ele estava convencido de que a vida havia terminado junto com Helena. Agora, acordava todas as manhãs com o som de crianças, com o cheiro de comida sendo preparada, com alguém esperando por ele. Miguel e Maria cresceram rápido. Aprenderam a engatinhar, depois a andar, tropeçando pelo quintal, enquanto João os observava atento, pronto para segurá-los se caíssem. Clara ria, um riso leve, diferente daquele choro silencioso da jovem assustada que ele encontrara no barraco pela primeira vez. Com o tempo, João percebeu algo importante. Ele não estava apenas cuidando daquelas crianças. Ele estava se tornando pai, não por obrigação, não por convenção social, mas por escolha. Cada passo deles, cada palavra balbuciada, despertava nele um orgulho que ele nunca imaginou sentir. A vila demorou a mudar. Por muito tempo, Clara foi vista como a moça problemática, a que engravidou fora do casamento, a que apareceu do nada. Miguel e Maria como os bastardos. Mas o tempo tem uma força silenciosa. As pessoas começaram a perceber que aquelas crianças eram educadas, respeitosas, felizes. Que João não havia enlouquecido, mas renascido. Clara se tornou parte da rotina da comunidade. Passou a ir à igreja com as crianças, sempre discreta, sempre respeitosa. Algumas mulheres ainda a olhavam de lado, mas outras começaram a se aproximar. Trocar receitas, oferecer ajuda, fazer perguntas tímidas. João continuou trabalhando duro. Investiu tudo o que tinha naquela terra. Plantou, colheu, construiu. Não queria apenas sobreviver. Queria deixar algo para seus filhos, para todos eles. O nascimento de Gabriel trouxe uma nova camada de emoção. Pela primeira vez, João segurava um filho de sangue nos braços. Mas, ao contrário do que muitos imaginariam, isso não diminuiu em nada o amor por Miguel e Maria. Pelo contrário, ele os olhou dormindo lado a lado e entendeu que família não se define pelo sangue, mas pela presença. Os anos passaram. A casa cresceu. Novos quartos foram construídos. Risadas ecoavam pelos corredores. Discussões também, porque toda família tem seus conflitos. Mas havia algo que nunca faltava: união. Helena e Sofia chegaram depois, completando a casa com ainda mais vida. Clara se desdobrava entre os filhos, sempre cansada, mas sempre presente. João a observava muitas vezes em silêncio e pensava em como aquela mulher, rejeitada por tantos, era a base de tudo o que ele tinha construído. Às vezes, à noite, quando a casa finalmente ficava em silêncio, João pensava em Helena. Não com dor, mas com saudade serena.